pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Estas são as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 23. Fomos gerados de uma semente incorruptível, a semente que veio do alto, a semente que é o verbo, o logos, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, que como espada viva e eficaz cortou aquela natureza adâmica em nosso coração. Na linguagem do profeta Jeremias, circuncidou o prepúcio do nosso coração. Uma vez que no Velho Testamento a prática da circuncisão era por meio de uma faca, cortando o prepúcio do órgão sexual masculino, aquele pedaço de pele, para trazer um sinal de aliança de que aquele menino era agora pertencente à família de Israel, à casa de Israel, e tinha aliança com Deus. Na nova aliança, não mais é necessária a circuncisão física, mas Paulo diz em Colossenses, fostes circuncidados no seu coração, no homem interior. E a obra pela qual, o objeto pelo qual Deus media essa circuncisão é uma espada chamada a palavra de Deus. Em mesma carta aos Romanos, capítulo 10, ele diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E se com o teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e Ele completou essa obra salvífica, e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo da condenação, salvo da culpa, salvo de todos os tormentos e opressões que o inferno nos traz mediante o pecado, que é essa natureza que estava em nós, outorgada a cada um de nós por Adão. Mas em Cristo nós somos uma nova criatura, temos uma nova natureza e precisamos agora crescermos em santidade. E eu quero trazer algumas etapas desta santidade, dessa caminhada na nossa vida, a partir de alguns tópicos que você vai anotar e observar aí na tela, onde você lerá e complementará em seus apontamentos ou até mesmo na sua Bíblia Sagrada. O primeiro aspecto que eu trago aqui é que nós devemos nos conformar a Cristo, nos conformar com Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso molde. E diz a Bíblia em 1 de João, capítulo 2, verso 15, falando aos seus leitores, João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Ele não está falando do mundo criado, mas o mundo de valores. O mundo de atribuições de sentidos e significados deste sistema podre, vil, regido pela natureza adâmica, egoísta, má, perversa e rebelde em relação a Deus. É esta natureza do pecado que influencia o mundo. E João nos diz, não ameis o mundo, não vos conformeis com este mundo, com este século, disse o apóstolo Paulo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto nós trazemos é pense de modo diferente. Devemos ter a mente de Cristo. Em Coríntios, o apóstolo também nos admoesta que nós temos a mente de Cristo. Se de fato Ele nos rege, se de fato Ele é o nosso cabeça, se de fato Ele transformou e regenerou o nosso homem interior, sim, agora nós vamos ter como consequência natural a mente de Cristo. E é por isso que em Efésios 4:17 o apóstolo Paulo nos diz, não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos. Não mais andeis como os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. Pensamentos egocêntricos, pensamentos de inveja, de contenda, de porfia, de ira, de blasfêmia. Esta é a mente da natureza adâmica. Mas o apóstolo também dá a vacina e o antídoto para este comportamento. Revestivos do amor de Cristo. Revestivos da sua bondade, da sua humildade, da sua longanimidade, da sua compaixão, que são consequências e fruto dessa natureza em Cristo Jesus que temos agora crescendo em santidade. Nós precisamos pensar de modo diferente.
Outro aspecto e tópico que trazemos aqui como terceiro ponto é que nós devemos viver na luz. Em Mateus 5, verso 14, ele nos diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Durante a Idade Média, muitos cristãos seguiram uma vida monástica, se reclusando ali em cavernas, em desertos e vivendo uma vida distante da sociedade. Mas essa não é a vida que Deus tem proporcionado para os seus. Ele nos chama para sermos a luz do mundo, para estarmos nesse mundo de trevas, como astros resplandecentes, no meio de um mundo marcado pela escuridão do pecado, das sombras do pecado com seus tentáculos. Nós precisamos viver na luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus em Mateus 5,14. Quarto ponto sobre a nossa caminhada de santificação que nós não podemos esquecer é: examine-se. Um exame contínuo, um autoexame. Muitos fazem esse exame contínuo na Santa Ceia, na hora da comunhão com os santos, na comunhão com Cristo, na mesa do Senhor. Mas esse exame deve ser diário, deve ser minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E o apóstolo Tiago nos diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Capítulo 4 da carta geral do apóstolo Tiago, no verso 4, diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É nessa mesma carta que Paulo nos diz, no mesmo capítulo, que se formos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus e que Deus tem ciúmes, arde em ciúmes por nós. Deus não é possessivo, esse amor possessivo doentio de forma alguma. Isso é uma perversão da nossa natureza humana a partir do elemento amor corrompido, mas Deus se arde em ciúmes porque Ele tem zelo, porque Ele nos ama e somos a sua possessão e somos a sua família, seus filhos, seus sacerdotes. Ele quer que sejamos separados exclusivamente para Ele e que o mundo não venha nos dominar, que o mundo não venha reger, guiar nossas mentes e nossos corações. Esse exame contínuo se faz necessário na minha vida e na sua vida e é bastante crucial. E para termos esse exame é preciso arrependimento contínuo. Que a cada dia você possa viver também, e eu também, arrependimento, vivendo em arrependimento, examinando a nossa vida, como Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. Coma do pão, beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir atrai sobre si condenação. Mas o arrependimento, a mudança de pensamento, nessa jornada de caminhada, é preciso mudar os nossos valores, mudar a nossa lógica, mudar a nossa linha cartesiana de sermos regidos sobre os ditames desta terra. Mas precisamos viver a nossa vida, tomar decisões e escolhas a partir da perspectiva da eternidade, da ótica da eternidade. E é por isso que precisamos nos arrepender para vermos o reino de Deus. Até breve no nosso próximo estudo. Deus abençoe o seu coração, a sua família e não se esqueça, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito obrigado. Deus guarde o seu coração santo e irrepreensível até aquele grande dia, no dia de Cristo Jesus. Amém.